Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui em mais um Pod Síndico. Hoje vocês estão vendo aqui ao meu lado, grande Dr. Gerson, diretamente do Espírito Santo. Estaremos aqui, além do Dr. Gerson, mas as doutoras Valesca e a doutora Cirelli, para a gente estar comandando esse Pod Síndico especial, falando de temas jurídicos, onde iremos abordar várias questões que com certeza afetam aí você síndico, você administrador que está nos assistindo, que afetam aí o seu dia a dia. Então a gente vai esclarecer, tirar todas as dúvidas com esses três grandes especialistas, né? E assim, o que eu tô vendo aqui, pessoal, no currículo aqui dessas feras, que uma é de Curitiba, que é a doutora Valesca Cabral, que está aqui junto com a gente, né? O doutor Gerson do Espírito Santo e a doutora Cirelli, diretamente de Brasília, e eu aqui de São Paulo. Então a gente tem 4 estados aqui sendo representados para levar aí o melhor conteúdo a todos vocês. E também queria agradecer a você que está chegando aí no nosso programa, né? Que sempre nos sauda com a sua audiência. Então é muito importante que vocês possam sempre estar transmitindo aos grupos de WhatsApp. Então não deixe de curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal e, claro, compartilhar todo esse conteúdo. Mas, meu grande amigo, é uma honra poder recebê-lo aqui na nossa bancada do Pod Síndico. Muito obrigado pela presença. E eu queria que você, antes de mais nada, antes de entrarmos aqui em vários temas que temos aqui para falar com o nosso público, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de como começou tudo isso, né? Maravilha. Para mim é uma honra estar aqui, logo nessa mesa aqui que já deve ter sentado várias autoridades, vários síndicos, vários advogados importantes, ladeado aqui com você, com a Valesca, com a Cirelli. Para mim é uma honra estar aqui. Eu venho do Espírito Santo, aqui para poder gravar esse podcast maravilhoso com vocês. Eu sou advogado desde 2012 e o mundo do condomínio entrou quando eu mudei para o meu condomínio, no qual eu sou síndico hoje. Olha. Lá... Tava vendo, não é pequeno não. É pequenininho, são 472 unidades residenciais, 175 salas, 22 lojas. Ali umas 2.000 e poucas pessoas por dia ali, tranquilo, e a gente gera ali algo em torno de 500 mil todo mês. Faço assessoria só para condomínios, é o que a gente trabalha. Sou coautor também do livro da Cirelli, tem um artigo lá dentro do livro dela. Dou palestras e atualmente estou síndico lá do meu condomínio. Legal, você viu, gente? Olha a história do cara, já começou, primeiro a experiência, né? Síndico, advogado condominialista, né? Ele que é membro da Anacom também, deixar aqui um abraço para o nosso querido Dr. Miguel Zahin e o nosso novo presidente, o Márcio Espímpolo, né? Isso, o Márcio assumiu ontem e eu assumi com a missão, né? Eu estou na diretoria lá com ele e nós assumimos a missão da Anacom e vamos continuar levando a Anacom, que é a Associação Nacional da Advocacia Condominialista. Isso aí, com certeza a Anacom, a Brasconde vai fazer muita coisa importante aí para os nossos síndicos, né? Para o mercado condominial num todo, né? Vamos sim, se Deus quiser. Vamos passar agora para as damas? Vamos. A gente começou, a gente também não foi nem um pouquinho cavalheiro, não, né? Não foi, né? É porque eu tô aqui do seu lado. Mas queria passar para vocês, minhas queridas. Primeiramente, né? Obrigado pela presença, é uma honra também poder contar com vocês aqui, né? Então, isso abrilhanta cada vez mais o Pod Síndico, como o Gerson colocou aqui para a gente. Vou chamar de Gerson, tá? Gerson, doutor, não, doutor não. Me enrolar todinha aqui. Gerson. Como o Gerson colocou, né? Várias pessoas já vieram aqui no nosso programa, várias personalidades aí do mercado. A gente conta muita história de a vivência do dia a dia. A gente tem muito programa também que vai ali além dessa vivência, da experiência cotidiana ali, né, desses profissionais, e hoje receber vocês aqui até para contar um pouquinho como que é lá nos estados de vocês também esse mundo condominial, que hoje ele está crescendo a cada dia, a gente fica muito feliz porque todos os estados aí estão buscando levar sempre o melhor aí para os seus síndicos, né? Cirelli, me dê a honra, se apresente para nós, fala um pouquinho aí da sua carreira, né? Tava vendo aqui pelo breve currículo. Pessoal,
Fiz um resumo do resumo, porque senão só o currículo dessas duas feras aqui, dos três, na verdade, a gente teria que ter umas 2 horas de programa, né? Fica à vontade. Bom, muito obrigada. É uma honra estar aqui ao lado dos meus sócios, junto contigo, né, no Pod Síndico, a Abrasconde aí nos dando essa oportunidade. Eu me chamo Cirele Mônaco de Souza, sou sul-mato-grossense, mas meu coração é brasiliense, então eu estou no Distrito Federal há quase 20 anos. Sou consultora jurídica há 13 anos e eu caí nesse mundo condominial a partir da minha experiência como síndica. Eu estive na gestão do condomínio que eu resido de 2013 a 2018. Ali surgiu a oportunidade de me especializar, até porque eu não tinha a experiência, a expertise, via a dificuldade de ter especialistas e fui buscar a temática, me especializar e atualmente não faço gestão condominial, só a parte de assessoria jurídica, condominial e imobiliário, e nós estamos aqui para contribuir com todos que estão nos assistindo. Legal, show de bola. Valesca, obrigado pela presença. É uma honra, né, poder contar contigo aqui também. E eu queria que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho aí da sua experiência, da sua expertise aí no mundo condominial. Eu é que agradeço a oportunidade. É ótimo estar dividindo esse podcast com os meus sócios, o Gerson e a Cirele. Nossa sociedade tem a cada dia desenvolvido de uma maneira impressionante como eu estou aprendendo com os meus sócios. A experiência deles em direito condominial demonstra que eu fiz uma ótima escolha, né? Ela é muito modesta, viu? Não é assim não, sou, tá? não sou. Ela é super intelectual, hein, do grupo. Não sou mesmo. Meus colegas, tenho aprendido demais com eles, muito. Eu iniciei na área condominial em 2017, quando fui representar um condomínio na área trabalhista. Me chamou a atenção toda a questão relacionada a ainda a falta de conhecimento, tanto de uma administradora em relação a condomínio, e aquilo me encantou. Me encantou como eu poderia auxiliar os condomínios e os condôminos para que pudessem ver a importância do direito condominial, né? Sou formada desde 99 em Direito pela Federal do Rio de Janeiro. Em seguida fiz o mestrado e não tinha ainda, ali mesmo com a ordem, né, tendo feito o exame da ordem, eu ainda não tinha me identificado com uma área de atuação. E depois que eu ingressei na Associação Brasileira de Advogados, que foi onde conheci a Cirele e o Gerson, eles me demonstraram, através do conhecimento deles e da personalidade, o quanto nós somos importantes nessa área do direito condominial. Sou gaúcha. Mas bate. Mas bate. Sou gaúcha, mas atualmente já tenho uns 4 anos que resido em Curitiba, no Paraná. Legal, show de bola. Começamos bem, hein? Olha o currículo dessas 3 feras que estão aqui com a gente, né? Então, com certeza, teremos muito conteúdo positivo aqui hoje, né? Então, vamos aí, né, começar o nosso bate-bola, vamos dizer assim? Vamos. O pinga-fogo, o bate-bola, até porque tem muito tema legal aqui que foi escolhido a dedo. Se for comigo é bate-bola, que eu já fui jogador, apesar de não estar aparecendo hoje, mas... Contador de história também, né, gente? Também. Jogador. Eu também fui. É que a gente engoliu a bola, né? Fez o regime da bola. O regime da bola, né? Mas, até pegando o gancho que a Valesca colocou, né? Dessa questão da falta de conhecimento de alguns... E isso acontece ainda hoje, isso não é lá atrás, não. E às vezes a gente fala, mas isso foi lá em 2000, né, 2010. Não, ainda acontece pleno 2025. A gente vê que tem muitos síndicos ainda que não,
às vezes não sabe nem o porquê que estão ali, né? É. Deu um passo, foi eleito desatento, né? Porque todos deram um passo para trás, ele ficou na frente, foi eleito, né? Então, Sim. às vezes é aquele lá, vai você ser síndico, né? Então tem muito disso. E às vezes as pessoas não estão preparadas para assumir tantas responsabilidades que o mercado cobra hoje, né? Então, em cima disso que você acabou de dizer para gente, iniciando com você, Gerson, como que você vê aí os riscos, né, de um condomínio, por exemplo, contratar hoje um advogado generalista, né? Inclusive, vivenciamos juntos lá no evento da Anacom, Dr. Márcio Espímpolo, né? Um grande abraço aqui para ele. Ele comentando que antigamente os médicos eram o clínico geral, que cuidava de tudo. Então você estava com uma dor no pé, uma dor no ombro, na cabeça, coração, você ia onde? No clínico geral. E aí depois, com o tempo, isso foi separando. E voltando, né, fazendo essa analogia para o nosso mercado, o advogado hoje, generalista, né, o síndico que contrata um advogado generalista, o risco dele ter problemas é muito maior, né? Então, como que você define isso para a gente? É importante porque existem os segmentos, né? E todo segmento você tem as especializações. Então, quando você tem um advogado especialista naquela determinada área, ele estudou aquilo, ele vivencia aquilo. E condomínio, a vivência é muito importante. Por quê? Porque a gente consegue entregar para o condomínio algo que, às vezes, um advogado generalista não consegue entregar. Como, por exemplo, revisão de convenção. Revisão de convenção não é Ctrl+C, Ctrl+V. Esse condomínio que nós estamos aqui hoje, ele tem um modelo de negócio. Tanto é que você me apresentou um espaço que eu achei fantástico. E eu nunca vi em nenhum condomínio uma área comum daquela. Ele tem, é dele, vamos dizer, da personalidade daquele condomínio. Então, assim, quando você traz um generalista, por exemplo, para fazer uma alteração de convenção, a chance dele não colocar coisas específicas dentro daquela convenção é grande. E aí você tem um custo, que o custo de uma alteração de convenção não é baixo, não é só custo de dinheiro, é custo Sim. de juntar 2/3 dos condôminos, por exemplo. Você tem um custo de tempo e de dinheiro envolvido ali que você não vai resolver o problema do condomínio, você não vai chegar no resultado que você está querendo. Então, quando você tem um especialista, eu estou fazendo alteração de convenção no condomínio, e foi um generalista lá conversar com a síndica e ele simplesmente não falou do Airbnb. E eu falei com a síndica, eu falei, olha, se vocês já estão alterando, a gente precisa tratar do Airbnb, locação, né, de curta temporada, enfim, tem um monte de nome aí para dar. Aí ela, mas ninguém tinha me falado ainda. Não, eu sou especialista, eu estou te falando. Se você vai alterar a sua convenção, já vamos tratar desse assunto. Perfeito. Então, o especialista, ele traz essas pontuações que o generalista dificilmente vai trazer para dentro de uma discussão especializada. Perfeito. E aí eu pergunto para você, né, Cirene, diante desse cenário, né, a gente vê que muitas convenções hoje, elas já vêm direto da construtora. Sim. Né? Então é o famoso, às vezes acontece até isso, né, Ctrl+C, Ctrl+V. E, inclusive, eu já vi, por exemplo, convenções que tá lá a cláusula ali, né? Falando de elevadores no condomínio, falando de piscina no condomínio. Daí chega lá, é um condomínio baixinho que não tem elevador, não tem piscina, não tem nada. Por quê? Porque é uma falta de atenção. Só que aí depois a construtora ela já fez todo esse trabalho, registrou a convenção, e aí o síndico precisa fazer essa alteração. E aí vem o problema de você ter né, dependendo da situação, os 2/3, né? Como que você consegue nos orientar para que a gente possa ter uma facilidade maior aí para o síndico fazer essas alterações? Na verdade, ele tem que agir de forma preventiva. Sim. Né? Então, assim, ele com uma assessoria jurídica especializada, auxiliando ele, principalmente
pelo fato de saber a realidade dos condomínios, a expertise do que vem acontecendo, do que vem sendo necessário para os condomínios. E aí você trazendo, como disse o Gerson, essa personalidade para a realidade daquela comunidade, o que você precisa ter é uma atuação preventiva. Então, o que que a assessoria faz? O que que nós temos o costume de fazer? A gente se reúne com o síndico, se tem uma comissão, se reúne com a comissão que vai atualizar a convenção, eles vão apresentar as necessidades deles e a gente vai fazer uma avaliação, se aquilo está dentro da legislação ou não, se tem algum conflito ou não. E aí, assim, essa comissão, junto com o síndico, fazer um trabalho interno no condomínio de conscientização. A partir disso, você trazendo a comunidade, falou assim, olha, eu preciso que vocês nos auxiliem, é a nossa normativa, é a nossa lei interna, então nós precisamos trabalhar juntos. E aí, com essa atuação, no sentido deles contribuírem, então, assim, passa a minuta para eles, eles avaliam, tragam as necessidades deles, tiram as dúvidas, eles acabam participando mais. E aí você consegue o quórum. Tanto que eu posso trazer a minha experiência de um condomínio em Brasília, no Distrito Federal, o quórum era 3/4, era um quórum ainda maior. Maior, hein? E a gente conseguiu a aprovação justamente por causa desse trabalho preventivo, é trazer a comunidade para próxima da gestão, no sentido de vamos trabalhar juntos, vamos atuar juntos. Você traz as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas sugestões e a gente faz uma avaliação para chegar num documento que vai atender aquela comunidade. Entendi. E você, Valesca, como que você vê, assim, por exemplo, hoje nós temos vários tipos de assembleia, né? E temos as assembleias abertas, que acho que isso acaba facilitando um pouco nessa questão da alteração da convenção, né? Você acha que, na sua visão lá em Curitiba, né, lá no Paraná, isso ajudou essas assembleias até para que possa estar sendo revista essas convenções, porque a gente tem convenções aí de 1900 e bolinha, né? Então, como que tá lá essa questão das assembleias abertas para nessa ajuda da alteração da convenção? Ótima pergunta. Antes, eu não disse que meus colegas são maravilhosos e sabem muito conhecimento, eu aprendo demais com eles. Essa questão da convenção em assembleias, para que seja atualizada a convenção, em assembleias virtuais, permanentes, e assembleias também presenciais, né? Está cada vez, a presencial está dando lugar realmente às assembleias virtuais, né? Perfeito. E torna o seu trabalho, tanto do advogado como do síndico, até mesmo como o Cirelli falou, a questão de colocar a comunidade ali condominial para que possa auxiliar e até para conseguir o quórum qualificado, para que possa ser então alterada uma convenção, atualizada aquela convenção. A Assembleia Virtual, ela faz parte de uma ajuda muito grande. Não volta mais, né? Não, acredito que a Assembleia Virtual é uma grande conquista da nossa pandemia na área condominial, em que torna o trabalho mais célere, torna o trabalho do síndico, do advogado, essencial. Sim. E falando nessa questão de trabalho, né, a gente sabe que a advocacia, meados aí de 2009, 2010, por exemplo, ela era vista como uma empresa de cobrança, Sim. né? Era assim, que os advogados eram vistos dentro do condomínio. Assim como nós, administradores, muitos condomínios falam, para que administrador? Só para emitir boleto, né? E a gente sabe que uma administradora que trabalha certinho, ela tem muitas tarefas dentro do condomínio. E hoje, na advocacia, e uma advocacia especializada, tem várias situações. E uma das situações hoje que deixa qualquer síndico de cabelo em pé, síndica de cabelo em pé, é a questão dos conflitos. Como que uma advocacia especializada pode orientar, estar ali, né, ao lado do síndico para que esses conflitos, se vai acabar, não sabemos, mas que sejam ali pelo menos amenizados? Você vê, né? A gente estava, antes de entrar nesse tema, nós falamos aqui só de convenção. Só de uma convenção. De especializado.
Se nós formos para o condômino ou para um promitente comprador que quer comprar um apartamento, contrate um advogado especialista em condomínio. Vou te dar um exemplo. Em Vitória, no Espírito Santo, tem um condomínio, garagem. 350 vagas de garagem tem lá. Cada vaga hoje deve 150 mil. Cada vaga custa 250. Se eu te der uma vaga daquele prédio hoje, você já entra devendo 150 mil. Se você for comprar uma vaga dessa sem um especialista, ele não vai pegar a conversão, ele não vai procurar saber lá se o condomínio tem dívida, se não tem, vai ler as últimas atas do condomínio, porque quando a gente vai assessorar um condomínio ou um promitente comprador para comprar uma unidade, a gente pega todas as atas, a gente olha regimento, a gente olha a convenção para poder orientar. Então, assim, nós falamos só de convenção e a gente tem um mundo de coisas do especialista. Sobre mediação, o advogado ele consegue reunir situações para mediar os conflitos, que não são poucos, né? Você tem conflito em condomínio de tudo quanto é jeito. Então, assim, você tem o cachorro, você tem o gato, você tem um vazamento, você tem o vizinho que fuma. Sim. Então, assim, você tem uma série de coisas no condomínio que ele vai virar um conflito e ele pode virar um conflito até judicial. Então, a ideia, quando a gente vai para o campo, né, quando a gente vai lá para o chão lá, é tentar minimizar toda essa situação e que não vá para a justiça, porque a justiça está lotada, a justiça não consegue mais. E eu acho assim, a mediação ela é sempre o melhor caminho. Mas eu não sou autoridade para falar disso, não. Autoridade para falar de mediação são essas duas aí. Então, bora lá, vamos falar de mediação, até porque eu eu tenho a certeza que é o melhor caminho hoje em dia, né? Porque a gente vê aí os tribunais aí cheios de processos, aquelas pilhas de coisas que não se resolvem, e aí às vezes uma desinteligência entre vizinhos, né? Então acaba gerando um transtorno tão grande para todo mundo, né? E o síndico que está ali à frente acaba sofrendo com isso, né? Então, como que vocês veem essa situação aí que a advocacia especializada possa estar contribuindo aí com os síndicos? Complementando o que o Gerson falou, nessa questão dos conflitos, do advogado ser especializado, o que acontece? Essa questão extrajudicial, que o advogado especializado em direito condominial auxilia o síndico para o conflito ali do que acontece no condomínio, seja entre vizinhos, dentro do condomínio ou vizinhos do condomínio em si, né? Ela é mais célere. Então, a especialização, nós vamos verificar tudo do condomínio, toda a vida do condomínio. Desde ali a matrícula do condomínio como um todo, quando é o condomínio o principal, né, atuante, e entre vizinhos auxiliar para que o síndico possa mediar esse conflito, mas de uma maneira bem imparcial entre os vizinhos, mas cuidando da segurança do condomínio, do sossego, enfim, essas questões que são mais céleres da mediação como um todo. Perfeito. E você, Cireli, como que você enxerga isso? Essa aí é autoridade, tá? É? Pode se apresentar, Cireli. É verdade, é verdade. Então, o que a gente tem que levar em consideração é que, assim, as formas de solucionar conflitos. Nós temos a conciliação, nós temos a mediação e nós temos a arbitragem. Qual que é a diferença entre conciliação e mediação? A conciliação é para aqueles casos em que as pessoas não vão se olhar mais. Então, digamos, eu contratei um serviço seu, não deu certo, ali a gente faz um acordo ou não faz acordo, mas a gente nunca mais vai se ver. Eu não vou mais precisar de você. E qual é a diferença em relação à mediação? A mediação, ela é para auxiliar na solução dos conflitos de pessoas que irão continuar convivendo, que é o que acontece quem mora e trabalha em condomínio. E aí, assim, qual que é a importância do especialista ali na mediação? É você ter um mediador, ele registrado numa câmara de mediação e arbitragem, ele
tem a expertise, as técnicas para utilizar, no sentido de ao utilizar da escuta ativa, ele ser imparcial, ter a neutralidade, ele está ali para auxiliar na comunicação entre as partes, mas quem vai solucionar é as próprias partes. Aí você pode me perguntar, tá, mas e se não der acordo, o que que acontece? Aí você vai para o judiciário. Só que 90% dos casos, 95%, é solucionado, porque o que acontece, o que está envolvido dentro de um conflito? Principalmente a parte emocional. Então, a partir do momento que as pessoas conseguem conversar com o auxílio de um terceiro para que elas solucionem aquela questão, eles vão continuar convivendo. Pode ser que não te dê bom dia, mas nem por isso eu vou querer o seu mal, certo? Sim. Então, assim, é importante justamente no sentido de você ter aquela escutativa. E a mediação, por ela ser uma solução de conflito, que ela pode ser no extrajudicial, né, porque tem os casos no judiciário, mas a importância é justamente pela celeridade que a Valesca falou, e também, além disso, da celeridade, aí você envolve a questão financeira, o custo é menor, o tempo, você consegue solucionar com menos tempo, e acima de tudo, você vai conseguir ali que tenha o mínimo de desgaste emocional. Porque com o processo, a média de um processo são 2 anos. Em uma mediação, tem situações que 2 meses você resolve. Então, assim, eu trago aqui para os síndicos, para a comunidade, o mercado condominial, procure fazer mais mediação, procure especialistas nessa área, câmeras disponíveis, para que dê esse auxílio de uma forma mais eficiente, um retorno mais rápido. E, claro, o principal, que é o tempo e as emoções, você vai reduzir situações de um conflito maior no sentido de trazer essa dificuldade para as pessoas em relação à convivência. Você vai trazer a harmonia. Então, é nesse sentido. Eu sou uma das mediadoras, né? Quase mediadora, estou na formação aí, junto à Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Distrito Federal. Então, assim, a gente preza por isso no Comitê Imobiliário, justamente para trazer essa realidade, porque tem ainda um estigma que a mediação ela é muito cara, ela não é para o mercado condominial, ela é sim para o mercado condominial, porque ali as pessoas elas vão continuar convivendo. Sim, e sem dizer também, né, inclusive você falou de pessoas que sentaram aqui nessa mesa, doutor Alessander Mendes esteve aqui com a gente, né, fera do assunto. Ele foi meu né? Professor. Foi, né? Brilhante. E ele comentou uma vez, ele comentou aqui no programa que quando você vai para o judiciário, uma pessoa vai perder. Sim. Né? E quando você vai para mediação, ambas ganham. Sim. Né? Então, isso é importante. E assim, eu acho que falta muito a questão da comunicação também dentro dos condomínios, e aí tem que partir novamente, né, do síndico fazer esse trabalho, né, falar a importância que tem da mediação e como sensibilizar, né, aqueles condôminos que ainda são resistentes a isso, Cirelli. É a partir de você trazer a comunicação, o conhecimento, porque assim, nós como seres humanos, é inerente ao ser humano, é você ter aquela resistência ao desconhecido. Então, o que você não conhece, você vai ser resistente ou vai ter medo. A partir do momento que você traz esse conhecimento, essa clareza, e mostra que isso é benéfico, principalmente envolvendo a parte emocional, das pessoas, o tempo, que hoje em dia, para nós, o mais importante é o tempo, ali as pessoas elas começam a entender essa importância, né? A necessidade, porque o que acontece? A partir do momento que você está com a mediação, você vai resolver mais rápido o caso, você vai ter um custo menor e o emocional, o desgaste emocional é menor. E é justamente o que você disse, no sentido de ambos vão ganhar. Sim. Né? Porque é eles que vão entrar num consenso, diferentemente se você for para um judiciário, que é o juiz, ele vai decidir. Se vocês não entram num acordo, ele vai decidir. E aqui não. O papel do mediador é justamente trazer como evidência aqueles pontos divergentes, mas mostrando para eles que é possível.
a partir deles, solucionar. Então, assim, a gente busca o que é convergente, ótimo, e o que é divergente, vamos solucionar juntos. Eu posso trazer um exemplo aqui. No caso, você tá com um prestador de serviço. Ah, eu não vou te pagar porque você não fez a obra certa. Qual que é o problema aqui? Não é que eu não quero te pagar. Nesse primeiro momento, eu não quero te pagar porque você não fez a obra. Mas se você fizer a obra certa, eu vou te pagar. Então, é uma questão ali de você alinhar essa comunicação e solucionar, resolver o caso de ambos os lados. Então, assim, é você prestar o serviço de forma adequada, certo? E eu vou te fazer o pagamento, mas que isso seja bom para ambas as partes. Por isso, no caso, ganha-ganha. Perfeito, perfeito. Você viu? Que aula. Tô falando para você. Tivemos aqui uma aula Verdade. sobre mediação, e aí a gente entende também que dentro do condomínio, as situações do dia a dia elas vão acontecendo, onde vai gerando esses conflitos, né? Sim. Sim. E hoje, por exemplo, até a questão da economia do nosso país, né? As pessoas aí estão vendendo almoço para comer na janta. Falar logo a realidade do brasileiro, né? Se a gente for ver a fundo, e acho que isso não é só aqui em São Paulo, acho que lá no Espírito Santo, Brasília, Paraná e todos os outros estados, a gente vive essa realidade, Sim. né? E a gente sabe que dentro da convenção, olha só como uma coisa vai trelando a outra. Dentro da convenção existem as regras, e uma dessas regras, por exemplo, é que você não pode ter comércios dentro das unidades, né, que são ali habitadas por esses condôminos. E o que a gente vê muito hoje são aqueles serviços extras, às vezes, até para ajudar na renda, né, mães solos, que às vezes faz um bolo para vender para fora, às vezes lava uma roupa para alguém dentro da Sim. sua unidade, às vezes tem uma máquina de costura, às vezes faz uma unha, um cabeleireiro, alguma coisa para complementar, ou às vezes até a renda dela, né? E aí a gente entra nesse conflito. Como que a gente pode, né, pensar nessa questão de regular isso dentro do condomínio, ou de repente orientar de alguma forma? Porque eu tô falando isso com a visão de síndico, viu? Vocês são os advogados aqui. Então, assim, como que eu resolvo uma situação como essa, por exemplo? É pela mediação, é pelo judiciário, é pela empatia, o bom senso? Como que a gente resolve isso? Essa é para você, viu? E se não tiver solução? Como é que fica? O prédio vai pro Nachon. Lembra o Nachon? Porque assim, você pega hoje, é uma situação igual você falou aí. Nós temos pessoas que trabalham em casa hoje que você não tem, é um caminho sem volta. Sim. Até por conta do home office. Você citou exemplo aí da costureira. A maior boleira da minha região faz bolo dentro do apartamento dela, mora lá no meu prédio. E aí, o que eu vou fazer? Boa. E o advogado que trabalha em casa? É comércio? E o arquiteto? E o engenheiro que trabalha em casa? Então, assim, existem conflitos, entre aspas, existem situações que eu tenho certeza que nem o judiciário vai conseguir resolver, a não ser que seja um caso esdrúxulo. Mas nós estamos falando aqui, Sim. E aí eu sempre falo quando o condômino me indaga, mas a minha convenção ela é residencial. Ok, ela é residencial, então vamos lá. A pessoa está fazendo bolo dentro de casa, perfeito. Ela mudou a destinação da unidade dela? Não, ela faz o bolo, mas o objetivo final da unidade dela é ela dormir, ela usar, gozar, fluir, etc e tal. É o objetivo daquela unidade. Ela simplesmente pegou e faz o bolo dentro da unidade dela. Então, assim, tivemos uma discussão semana passada lá no meu condomínio, que eu sou síndico, porque um morador mudou de lá, um morador muito querido, e a esposa dele sempre fez marmita para muita gente, muitos clientes lá, e muitos moradores ele levava na porta da casa, porque ele morava na torre e levava na outra. E esse morador, como ele mudou, várias unidades começaram a cadastrar ele como morador para ele entrar no condomínio e continuar levando as marmitas lá na unidade. Aí o pau quebrou.
Porque não pode iFood, porque não pode entrar gente para entregar comida, porque isso está previsto no regimento, não pode entrar para poder entregar comida. Aí começou o bafafá, não sei o quê, foi parar para mim, eu joguei pro conselho e falei, e aí? Não, mas veja bem, a pessoa que está aqui é conhecida, enfim. Chegou-se num denominador comum de que aquela pessoa que está entrando ali para poder entregar a marmita não é uma pessoa desconhecida. Porque o objetivo de você barrar um iFood que vem de fora é o aumento do número de pessoas desconhecidas dentro do condomínio. E ali não era, ou seja, virou um comércio? Não, mas a senhora já faz um comércio. Quem estava reclamando é quem faz também comida. Sim. Que concorrente. Queria pegar as unidades que ele deixou, entre aspas, porque ele mudou, para poder fornecer comida. Só que as pessoas falam, não vou comprar comida. Se eu não comprar dela, eu não vou comprar de ninguém. Eu vou para o restaurante, etc e tal. Mas, enfim, é um comércio dentro do condomínio que é um comércio salutar. E aí começaram os buchichos, e aí veio um e falou assim, que engraçado, né? O pessoal reclamando, ninguém tem um registro sanitário, ninguém tem nada. Vocês vão querer discutir isso mesmo? Eu vou botar a boca no trombone. Eu falei, não, cala a boca, fica quietinho, deixa como tá, abafa o caso. Nós já resolvemos o problema do rapaz, o rapaz vai continuar entrando, porque o conselho decidiu que ele pode, porque ele não é estranho ao condomínio, enfim. É um tipo de mercado que eu acho que não tem nenhum judiciário para resolver, porque é um mercado artesanal, sabe? Sim. É um mercado... você não pegou a sua unidade e transformou ela num restaurante ou numa fábrica de marmitas. Não, você pegou uma parte da sua unidade, faz as marmitas ali e entrega. Continua dormindo, continua assistindo televisão, continua fazendo um monte de coisa. Entendi. Então, assim... E aí nós temos os mercadinhos agora também, que são outros problemas, mas isso aí não é para mim, não. Isso aí é para as meninas ali. Essa questão do mercadinho a gente já vai passar, mas eu sou o morador chato. Você é? Sou. Adoro. Então, deixa eu levantar a mão, né? Que o morador sempre levanta a mão. Mas fica por último. Por último, ele fica lá no fundão e levanta a mão. Nossa, quando aquele cara levanta a mão, dá vontade de jogar a cadeira. Puf, acertei. Mas eu sou um morador chato, e aí eu pergunto, né? Mas o gás é junto, né? Não é um gás individualizado. E ela cozinhando mais bolo, ela vai gastar mais gás. E eu vou pagar pelo gás dela? Aí ela vai virar e falar assim, mas ele mora com 5 e eu moro com 2 e eu pago a água dele. Então, tá vendo como que é? Aí entra o quê? A mediação. Gente, tá vendo como é fácil ser síndico? Então você que tá querendo ser síndico aí, que houve aquelas propagandas, seja síndico que ganha 50 mil por mês, toma cuidado, viu? Porque não é tão fácil assim não. Mas a questão do mercadinho é boa também, porque hoje é uma coisa que não tem volta mais, né? O mini mercado em condomínios, ele vem crescendo a cada dia. Isso começou, acho que meses, um pouco antes da pandemia, né? E na pandemia isso, né, teve assim uma proliferação, né, vamos dizer assim, e continuou, né? Então, como equilibrar essa questão aí do mini mercado, né, que não deixa de ser uma conveniência ali para o condomínio, mas ainda tem pessoas que não querem, não aceitam essa questão porque fala assim, eu não posso fazer o meu bolo dentro do meu apartamento, mas tem um mini mercado dentro do condomínio que é residencial, né? Então, como lidar com esse tipo de situação? E aí, quem responde essa para mim? Valesca? Pode ser. Vamos lá? É muito complicada mesmo essa questão do comércio dentro do condomínio, quando o condomínio já iniciou como residencial, né? E como você bem salientou, essa questão do mercadinho que não tem volta. Por quê? As pessoas, às vezes, chegam em casa ali cansados e não vão sair de novo de casa para comprar ali alguma coisa ou outra que faltou, sabendo que tem um mercadinho, quem que não vai gostar? Exato. Desce, pega ali, tem mercadinhos até que funcionam hoje em dia em condomínios, 24 horas, que a própria pessoa tem um aplicativo, sim, né? Então ela vai, abre o seu mercadinho do seu condomínio com o aplicativo, entra, pega ali eu já vi condomínios assim, pega ali o que deseja, a mercadoria, ele mesmo passa
na maquininha ali que tem e paga. E sai e sobe para o seu apartamento. Por quê? Condomínio é um local seguro, né? Então, partindo desse princípio, com toda essa facilidade, daí nós temos as regras e nós temos a legislação. Que quando você adquiriu aquele apartamento, você adquiriu num condomínio residencial, né? Não era um condomínio misto, que era residencial e comercial. Então, a necessidade de uma assembleia, de um quórum qualificado, de 2/3. Então, verificar toda essa questão da documentação, como até foi Gerson, Cirelli falaram a respeito dessas orientações que o advogado condominialista tem que dar, essas especificações, né? Então, cada condomínio vai ter o seu caso, né? As suas especificações, os seus detalhes. Outra questão da senhora que vende o bolo, né? Por isso que Gerson falou muito bem a respeito até o próprio judiciário às vezes vai ficar complicado para decidir, né? Mas tem que decidir, tem várias ações relacionadas a essas questões do comércio dentro de condomínios residenciais, que iniciaram como residenciais. Então, mudar a destinação do condomínio. Mas, enfim. Então, em relação àquela pessoa que vende, que começou a fazer bolo, está vendendo dentro do condomínio, comida, né? Tem a questão da vigilância sanitária, tem a questão principal da segurança também. Porque é o entra e sai, se entra uma pessoa, um motoboy, né? Para ir buscar aquela mercadoria e levar para fora. Pode não ser sempre o mesmo motoboy. Então, é essa questão do entra e sai. É a questão, não tem o motoboy, mas aí tem outras. Teve um caso que até apareceu na televisão, que a pessoa, agora eu não vou lembrar em que local foi, em que cidade foi, mas a pessoa também, ele vendia no condomínio, eu não sei se era uma padaria, se não me engano, no apartamento dele, e no corredor ficava uma fila de pessoas esperando. Fique à vontade. Não, Tem água. faltou a voz. Então, é que eu me lembro na reportagem, as pessoas faziam fila no corredor para poder comprar aquele pão quentinho. Pô, bacana. Mas aí, e os outros moradores daquele corredor, quando chegava aquele corredor com aquela fila esperando? Sem conseguir passar, né? Então, eu penso que é viável, sim, a questão de mercadinhos, de comercialização dentro do condomínio. Porque aquele condomínio, com o passar do tempo, ele mudou os hábitos, os moradores, teve uma mudança, né? Mas tem que ser adequada essa mudança. Sim, perfeito. Tá? Tem que ser adequada. Perfeito. E cada condomínio vai ter a sua realidade e ali a questão, por isso também a importância de levar para a Assembleia. Perfeito. Importantíssimo. E aí eu te pergunto, né, sendo um morador chato de novo, né? Eu sou o cara do fundão. Aí eu pergunto para você, Cirelli, condomínio a gente sabe que é rateio de despesas, Sim. né? Então eu tenho ali 100 mil de despesa, tenho 100 apartamentos, então vai dar R$ 1.000 para cada um, né? Jogo lá 5% do fundo de reserva e tá feito ali o meu rateio das contas ali das despesas mensais. E aí o que acontece? Muitos síndicos hoje, eles instalam ali o mini mercado, e isso está bem claro na convenção, né? Então eles instalam o mini mercado e o mini mercado oferece lá 5, 4, 8, depende da empresa, de cashback, vamos dizer assim, para o condomínio, retornando esse valor para o condomínio. E a gente está falando muito de mini mercado, mas tem as lavanderias, tem vários outros serviços que tem ali, né? As feiras, né? Também tem. Então, o condomínio, ele não passou a ser aí como fala assim, um tomador de serviço e está recebendo por isso. Isso não pode implicar em alguma coisa lá na frente, Cirelli?
Olha, nessa situação seria a mesma coisa, né, relacionada à questão de aluguel de espaços. Sim. Então, assim, o cuidado que tem que ter é no sentido de a, o valor a ser, eu não vou me lembrar agora, me ajudem vocês, com relação ao valor para a Receita Federal, porque se você levar em consideração que o condomínio são condôminos, são proprietários, se você ultrapassa um teto, que eu não me recordo agora, o Gerson, se ele souber, 2.000 por mês. 2.000 por mês. Então, se ultrapassa esse teto, os condôminos eles vão precisar declarar no imposto de renda deles. Então, perfeito. tem que ter esse cuidado, certo? E aí, assim, além dessa questão do mercadinho, da senhorinha, do bolo, das marmitas, o que a gente sempre tem que levar em consideração é a realidade daquele condomínio, se realmente tem essa necessidade, é levar para uma assembleia e prezar sempre pelos 3 S. Saúde, sossego e segurança. Isso afeta a saúde, sossego e segurança? Isso não afeta? É uma questão de bom senso e é uma questão que tem que ser deliberada em assembleia para que a comunidade defina o que eles querem. Perfeito. Mas, principalmente, assim, levar em consideração com relação ao imposto de renda, porque muitos não sabem dessa questão, é um cuidado que tem que ter, porque aí isso acaba trazendo maior complexidade até para a gestão, para a contabilidade, no sentido de ultrapassar. Então, por exemplo, o cashback, o exemplo que você deu, se ultrapassar os R$2.000, cada condômino, cada proprietário, ele vai ter que declarar. E aí, ele está disposto a declarar ou não? Isso vai onerar ou não o imposto de renda dele? Então, é esse cuidado que sempre tem que ter. Entendi. Por isso, a necessidade de você ter um especialista. Então, essa eu não sabia, viu? Essa é nova. Na verdade, isso é uma resolução da Receita Federal que fala de Entendi. condomínios, né? Que é uma coisa, inclusive, que eu já levei para a Anacom, que a gente precisa resolver isso lá dentro da Receita para ver como é que faz. Mas essa questão dentro do condomínio de mercadinho e de mercado e de comércio, de um modo geral, eu falo para todos os síndicos e falo aqui para os síndicos que estão nos ouvindo, sente o seu público. Eu vou te dar o exemplo do meu condomínio. O meu condomínio tem um mercadinho, o meu condomínio tem uma feira de frutas e verduras e o meu condomínio tem um pastel com caldo de cana todos os sábados. Isso é bom, hein? Se eu tirar o mercadinho, nem se fala, porque o mercadinho hoje as pessoas pedem a comida, não pegam aqueles combos mais para comprar a bebida do mercadinho. E olha que do lado do meu condomínio tem um grande supermercado. Então as pessoas usam muito. Eu não posso abrir. Comodidade, Eu né? não posso abrir números aqui, senão o cara do mercadinho vai me matar lá, de tanto que ele tá vendendo. Mas se eu tirar, por exemplo, a feira e o pastel, eu tô destituído amanhã. Olha, Amanhã. Por quê? Porque assim, e agora? Agora tá acontecendo lá. Tá um burburinho, fica um monte de gente, o cara do pastel. Aí você fala, Gerson, mas e o retorno que ele dá? Não. É benefício para a população, é interação. Se você for lá agora no meu condomínio, convivência, né? tá todo mundo ali, ó, comendo um pastel, um caldo de cana, fazendo a feira. Tá todo mundo ali. A gente achou um espaço para que isso acontecesse. E isso traz um benefício que eu acho que é muito maior do que uma discussão jurídica. Se pode, se não pode, qual que é o quórum. É igual o síndico veio para mim e falar, eu quero botar um mercadinho dentro do meu condomínio. Beleza, onde você vai colocar? Ah, vou colocar num lugar que todo mundo usa. Não, calma aí, cara, você vai criar um conflito gigante. Vamos tentar achar um local que é um local que pouco usado. Quase todo condomínio tem um local assim, pouco usado. Sim. Tem vários condomínios, os mais antigos, que são locais até que ninguém nem vai. Então ali, aí você fala, qual que é o quórum específico? Não, vamos sentir também, porque se você pega um local que tá ali, que há anos ninguém usa, síndico, vai numa assembleia simples, resolve o problema e bota o negócio para funcionar, sabe? Ninguém vai questionar, Reginaldo, sim, sendo bem franco, um local que não está sendo usado, você colocar o Sim. mercadinho, ninguém vai judicializar para trocar o mercadinho. E digo mais, se judicializar e for um juiz minimamente com bom senso, vai dizer, gente, tinha não sei quantos anos que vocês não usavam aquele espaço e agora vocês colocaram um mercadinho, vocês vão querer discutir isso na justiça, é sério?
Então, assim, eu acho que é sentir o condômino e a necessidade do condomínio e os benefícios que você pode trazer, igual a Valência falou, o mercadinho é 24 horas, 24/7, tá ali embaixo. Muito, Entendeu? facilita muito, né? Facilita demais. Facilita demais. Você tem uma cerveja gelada dentro da sua casa, 24 horas. Você tem aquele macarrão que faltou no domingo, Né? A maionese que a acaba. maionese, o ketchup, você tá ali perto, tá ali na mão. Então, assim, vamos sentir mais do que talvez o juridiquês, ou o jurídico, ou o judiciário para poder resolver esse tipo Sim. de problema. E o que é interessante hoje, né? Muitos juízes já moram em condomínio. Sim, E eles às já vezes o sabem a juiz já realidade. usa isso, né? Já Ele usa. vai falar assim, meu, o que você está querendo mexer com isso? Eu uso lá no meu condomínio, facilita a minha vida, né? Então, isso vem mudando também, Sim. né? Os grandes juristas aí, grandes juízes moram em condomínio Sim. e acaba facilitando na tomada de decisões, né? Isso aí, né? Exatamente. Então, acho que Não, isso é e isso importante. é importante justamente assim, o síndico é ele conhecer a comunidade onde ele está gerindo, onde ele está administrando. Porque às vezes ele pensa em determinado benefício que não é a necessidade do condomínio. E aí é onde entram os conflitos. Mas a partir do momento que você conhece, que você ouve a sua comunidade, as necessidades dela, aí sim é onde você tem esses benefícios que vai trazer uma harmonia para a comunidade, uma interação maior, e isso, inclusive, ajuda em relação à questão da saúde mental das pessoas que estão Sim. ali. Porque existe uma interação entre pessoas. Perfeito. Estão gostando aí, pessoal? Muito tema legal. E olha que chegamos aí à primeira parte do nosso programa, né? Você que está aí assistindo, não deixe de curtir a nossa página, né? De se inscrever no nosso canal, tá curtindo aí o conteúdo, curta aí o nosso conteúdo. Deixa o joinha aí, pessoal. Ajuda a gente aí, né? Nessa interação junto ao público, porque isso nos favorece bastante. E compartilhe todo esse conteúdo aí nos grupos de WhatsApp, que esses grupos são maravilhosos. E com certeza, ó, temas como esses que estão sendo abordados, se você compartilha aí no grupão do WhatsApp, vai facilitar na sua gestão, porque não é você que está falando para o condômino, são grandes especialistas do setor condominial que está mostrando aí toda a vivência aí que acontece em várias regiões do nosso país. Estamos aqui hoje com 3 estados sendo representados. Então, isso acontece no Brasil inteiro. Mas vamos mudar agora um pouquinho aí do tema. Você vai falar de grupo de WhatsApp? Não, né? A gente Grupo de WhatsApp de condomínio. aí é uma série, não é um podcast. É né? Porque aí tem assunto, hein? Né? Mas até pra gente... Tem várias coisas, né? O condomínio é gostoso por isso, que não tem essa questão da rotina, Sim. né? Não. Então, todo dia é uma história diferente, né? A gente vivencia situações aí. O pessoal às vezes fala uma coisa que está acontecendo lá no condomínio dele, tá desesperado, mas calma aí, por que você está desesperado? Porque às vezes ele está tão focado no problema que não vê solução. Sim. E às vezes a solução é tão simples, né? Então essa troca é importante, né? Mas a gente vem falando aí muito de morador e acho que um dos maiores problemas que nós temos hoje nos condomínios é essa questão de cadastro. As administradoras sofrem com isso, os síndicos sofrem para pegar ali os dados dos condôminos, para manter ali o cadastro atualizado do condomínio. E querendo ou não, esse cadastro é importante, porque a gente está falando de segurança, a gente está falando lá do mini mercado, né? Os moradores cadastrados ali para utilizar aquela questão do mini mercado, a portaria precisa de um cadastro atualizado para esse controle de entrada e saída, a administradora envio de boleto, de várias coisas que a administradora faz. E existe também aquela situação da LGPD. E aí os condôminos se apegam nisso Sim. e fala que a LGPD não obriga ele a entregar os dados dele. Então, acho que na cabeça do brasileiro, o dado dele é RG e CPF, né? Sim. E aí eu queria que você esclarecesse para a gente um pouquinho sobre isso, né? Para que a gente pudesse aí... Vou até perguntar para a Valesca agora, vai com você. E aí depois a gente vai passando para eles também, né? Como lidar com essa resistência aí desses moradores que acabam, né? Eles invocam aí por causa da LGPD para passar ali os seus dados.
a gente faz com isso e qual conselho que você dá aí para os condôminos que estão nos assistindo e os síndicos também? Meu primeiro conselho vai para o síndico, em uma palavra: paciência. Ótimo. Só isso. Paciência. Porque toda novidade, tudo que é novo, a primeira questão é a resistência, né? Então, em condomínio, principalmente, porque cada pessoa que mora em condomínio, ele já traz a sua história, né? Eu acredito até que teria que ter um curso direcionado para pessoas, quando ela tem a intenção de ir morar num condomínio, que ela faça um curso antes para saber o que é morar em condomínio. Em primeiro lugar, condomínio tem regras, condomínio tem padrões, né? Tem que ser padronizado. E na maioria das vezes as pessoas não se detêm a esses fatos. E agora, com a entrada do reconhecimento facial ou da portaria remota, né, é uma novidade. E a primeira coisa que os condôminos pensam é em resistir para essa questão. Eu não quero dar meus dados, não quero que fique gravado, o síndico vai ter acesso a tudo, ou a administradora vai ter acesso a tudo. Mas espera aí, se eu estou morando num condomínio, eu estou prezando pela segurança. Então, vamos trocar essa resistência e pensar, não, esse é para o meu bem, é para a minha segurança. Porque a administradora e o síndico, eles têm acesso a todos os dados já daquele proprietário, né? A atualização, enfim, tem todo o cadastro ali dos proprietários, desde até a matrícula do imóvel, tenha já os seus dados. Então, não tem o porquê dessa resistência, né? E, no caso, os condôminos, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela preza é a não divulgação desses dados. Isso é o mais importante. Por quê? Porque são dados sensíveis. Os dados sensíveis relacionados a nome, a CPF, enfim, até a facial, que também vem a ser um dado sensível. Isso sim, não pode publicar. Entendi. Eu vejo que é o principal ponto de divergência, seria isso mesmo, é a não publicação. Entendi, perfeito. E aí eu te pergunto, Cireli, até aproveitar que você está aí do ladinho, né? Como que o condomínio pode obrigar aí, no caso, o morador a registrar o seu reconhecimento facial, né? Porque ele acabou de investir ali e é um investimento ainda alto, né? Porque é novidade, tudo que é novidade acaba sendo mais alto. Talvez daqui a pouco ele comece a diminuir um pouquinho esse custo, né? Como que o condomínio pode exigir do condômino sobre uma alegação aí da segurança do prédio? Porque uma coisa é o documento, que nem a gente estava falando, agora já começa a vir os dados sensíveis, no caso, a imagem, a foto, né? Aí vai ter as crianças que vão ter que fazer tudo isso também, a sogra, né? Então, como fazer isso, né? Pro condômino? Na verdade, assim, primeiro de tudo, a partir do momento que um condomínio decide mudar essa forma de acesso, é importante se levar isso para uma assembleia, né, para uma deliberação em assembleia, uma discussão entre a comunidade de um modo geral, né? E aí, assim, a partir dali, já vai se sair com as normas, o que precisa. Agora, o cuidado que o síndico, né, a administradora tem que ter, é qual é o tipo de dado que ele precisa. Então, por exemplo, ele precisa do nome completo, do RG, do CPF, do endereço, de um e-mail de contato, o telefone de contato, inclusive de contatos para emergência. Não mais que isso, porque o que acontece? Na maioria das vezes que gera conflito, é porque eles querem muito mais informações do que o efetivamente necessário. Porque na Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela diz? Você precisa ter uma finalidade. Qual é a finalidade? Para que você vai usar esses dados? Então, assim,
assim, os dados, você tem que trazer essa transparência para a comunidade, que dificilmente vai ter essa resistência. Porque, olha, a transparência, a finalidade, trazendo essa transparência e finalidade, eu preciso dos seus dados para ter o acesso às suas informações, inclusive para a questão de cobrança, né, da parte de cota condominial, e para você adentrar o condomínio. Isso é uma norma do condomínio que está sendo deliberada entre a comunidade. Então, assim, como fazer essa exigência? A partir da decisão de assembleia. Se isso for aprovado, sim, é necessário. E aí é esse cuidado que precisa ter. Não pedir além do necessário. Entendi, perfeito. E a questão dos funcionários? Hoje, Gerson, como só que a pegando gente- um gancho nesse, Claro, fique à nesse vontade. tema aí, é importante que a gente diga para os síndicos que estão nos ouvindo, aprovou a facial na Assembleia. Você agora é obrigado, você só entra com facial. Não. Pega lá. Exatamente. Você precisa dar àquele proprietário uma forma dele acessar o condomínio, se ele não quiser, ainda que ela seja mais dificultosa. Entendi. Ah, você vai ter que tocar o interfone, vai cair na portaria, a portaria vai confirmar todos os seus dados, a portaria vai te perguntar uma série de coisas e aí você vai acessar a sua unidade. Ok, pronto, acabou. Mas o mais engraçado disso é que quem não quer dar facial, e aí nós não vamos entrar nesse tema, pelo amor de Deus, que eu vou dizer aqui agora, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Quem não quer dar facial é o cara que quer ter acesso às câmeras. É mais engraçado é isso. Pior que Então, é verdade. Conforme a Ciriele falou, os dados é importante. Condômino que está nos escutando, por favor, Fala pra ele lá, Façam- fala pra ele. façam os cadastros de forma correta. Isso. Semana retrasada, um senhor passou mão na piscina e a gente só tinha o telefone dele. O telefone dele estava do lado dele. Nós não tivemos condições de fazer nada, a não ser pegar ele e levar para o hospital. Quando alguém veio falar com o condomínio, a gente teve condições de falar para a pessoa o que aconteceu. Mas não tinha informação nenhuma. De novo, essa semana agora, ó, essa semana chegou a encomenda na portaria e o morador tinha cadastrado o telefone errado dele e precisava da famosa palavra-chave. O que nós fizemos? Devolvemos a correspondência. Vocês devolveram minha correspondência? Não, a senhora devolveu a correspondência da Exatamente. senhora. Por que a senhora não colocou a informação correta aqui pra gente? A gente tinha nem condições de te ligar. Você não estava em casa, interfonou. Não tinha condições de te ligar. O telefone não era seu, devolvemos a correspondência. Isso é um absurdo. Não, absurdo é a senhora não ter colocado o cadastro correto. O Perfeito. condomínio precisa do cadastro correto e fidedigno. Fidedigno, tá? Não me venha com cadastro meia boca que vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, vai dar Dá problema. E essa questão dos funcionários também é importante que o condômino aí, né, ele se responsabilize por seus funcionários e passe o cadastro também dos funcionários Correto. para entrar dentro do condomínio, né, doutor? Funcionário também precisa de cadastro. Sim, Funcionário precisa de cadastro. Hoje nós temos uma série de aplicativos, uma série de... A tecnologia evoluiu muito nas portarias. Eu tenho no meu condomínio 25 faciais. Então, assim, eu consigo te mandar um convite, para você Sim. cadastrar sua facial e você fica ali cadastrado e eu vou te dar a permissão na hora que eu quiser. Eu permito, você chega lá, você vai colocar sua facial e vai entrar. Se você colocar sua facial num período que você não está permitido para acessar o condomínio, você não vai acessar. Então, assim, é caro? É caro, mas se você for colocar o benefício o custo-benefício, que né? a implantação de uma tecnologia traz para dentro do condomínio, acaba ficando barato. Perfeito. Acaba ficando barato. Porque, assim, é um absurdo a precisão dos relatórios que você tem quando você fala de segurança. Leitora de placa. A gente tem no condomínio também. Eu sei exatamente todos os carros que entraram no condomínio. Isso é muito bom, né? A placa, tudo certinho. Então, assim, isso é muito bom. E, síndico, querem aprovar isso? Coro simples, sem estresse, só precisa verificar a questão do investimento, né? Quanto Sim, é que claro. custa, para Você viu verificar que aqui no prédio a gente está fazendo essas instalações, né? da facial. Você viu lá, Facial, tá facial é instalando tudo. fantástico. A facial Fica é muito bom. A facial para mim, é um caminho sem volta. Sim.
É um caminho sem volta. Veio o tag, veio a Legal, biometria e agora veio a facial. E daqui a pouco vem outras coisas. A gente até chegou a testar no condomínio a Iris. A gente não achou que ainda não tá calibrado ali para poder um fluxo de 2.000 pessoas, por exemplo. Mas daqui a pouco você vai ver que calibra o negócio. Daqui a pouco calibra. Daqui a pouco você vai passar, vai ler o seu corpo inteiro e falar assim, esse é o cara, pode ir embora. Esse é o cara. O nosso assim vai demorar um pouquinho para ler. Pegar os gordinhos assim demora um pouquinho mais para ler, né? O corpo, né? Mas ler, a tecnologia é boa. Na verdade, isso é um investimento, né? É um investimento em segurança para a comunidade que está se fazendo. Sim. E falo para os síndicos, invista, porque valoriza muito absurdamente o patrimônio. Quando a pessoa vai morar no condomínio, o que ela fala? Sensação de segurança. Não é isso? Sim. E é isso que ela tem que ter de volta, sensação de segurança. Cuide dos perímetros, cuide da entrada. Tem que investir 200 mil na entrada para poder resolver o problema. Ninguém pega vácuo, todo mundo entra cadastrado. Vai, porque o retorno de investimento, de valorização é absurda. Sim. É absurdo. Isso aí a gente vê em todos os condomínios que a gente assessora. E podemos ir além também, né? A partir do momento que você tem um investimento nesse sentido, você também está trazendo uma segurança para o condomínio em questão de responsabilização em casos de incidentes dentro de condomínios. Porque tem sempre aquela questão, aconteceu um determinado fato, a responsabilidade é de quem? É do condômino ou é do condomínio? Então, a partir do momento que você tem ali as câmeras, que você demonstra, principalmente essa questão aí da segurança, se o condomínio comprovar que não houve falha por parte do condomínio, a responsabilidade não é do condomínio. Sim. Para finalizar esse tema, para os síndicos que estão nos ouvindo, contrate uma empresa de segurança séria, com parâmetros da LGPD sérios e transparentes. Como é que você trata essa facial? A facial do visitante fica quantos dias? Isso às vezes precisa ser aprovado em assembleia. Sim. Quantos dias que eu vou permitir que o Gerson libere para o Reginaldo? Isso tem que ser aprovado. São rotinas de sistema e de segurança que precisa ir para uma assembleia para serem discutidos. Olha, se eu e você cadastrar o Reginaldo hoje, ele vai ficar no sistema por 20 dias. Mas ele vem toda semana. Não, daqui 20 dias vai ter que cadastrar ele de novo. Isso está decidido em assembleia. Olha, você só pode dar permissão para visitante de 30 em 30 dias. Você não pode pegar e arrastar e dar 1 ano de permissão para o visitante, senão ele pega morador. Então, assim, essas coisas precisam ser deliberadas em assembleia e não pode ser um achismo do síndico. Por quê? Porque eu entrei num condomínio uma vez, o síndico tinha acabado de colocar a biometria. E como o investimento era muito baixo, porque era 2 biometrias só, ele acabou fazendo por conta própria. Chegou um rapaz e falou assim, olha, desculpa, mas eu não vou colocar minha biometria. Não, aí a porteira falou, não, o senhor precisa cadastrar porque agora só entra com biometria. Ele falou, não, isso foi decidido aonde? Não tinha sido decidido em assembleia, matou a porteira. Se fosse em assembleia, a porteira ia dizer, não, foi decidido em assembleia, os condôminos estavam lá, votaram. Sim. Então, assim, faça uma assembleia tranquila, transparente, explique, leve as empresas que estão concorrendo ali para fazer a implantação do sistema, para ficar claro como é que vai fazer, como que elas tratam os dados dos moradores, o que o porteiro vai enxergar, o nome, telefone, CPF, e-mail, o que ele vai enxergar. Perfeito. Entendeu? Então essas coisas precisam estar claras na ata para a comunidade enxergar lá. Por isso a importância aí de uma advocacia especializada em condomínios, né? Então a gente volta no início do nosso programa, né, a importância da advocacia especializada, porque você com advogado de bolso, aí junto com você, né, leve o seu advogado de bolso, você vai estar sendo muito bem assessorado e não, com certeza, pode acontecer? Pode, mas o risco é bem menor aí de cometer esses equívocos, né, então acho que é importante isso. E a questão da segurança ainda, nessa questão da facial, por exemplo, a gente tem a questão dos Airbnb,
né? Que é um tema aí polêmico dentro dos condomínios, como ter esse controle também. E aí é importante, né, essa definição do prazo, né, para a pessoa que for receber esse acesso ao condomínio. Então, tem tudo isso também, né, Valesca e Cirelli, né? Como que vocês veem isso, a questão do Airbnb? Cirelli pode responder. Pode responder? Então, na verdade, o que a gente precisa ter o cuidado? Existe a locação por temporada, e aí o Airbnb é uma forma de você fazer a locação. Aí tem a locação por curtíssima temporada, e agora o STJ tem utilizado o termo hospedagem atípica, por causa da questão do tempo que fica no condomínio. O cuidado que tem que se ter, inclusive isso ainda não está pacificado, está em grande discussão, em relação aos condomínios residenciais, exclusivamente residenciais. O que precisa ter em mente é o apartamento, ele não pode se transformar num ambiente comercial, no sentido de um hostel, ou você alugar uma unidade, um espaço dentro do condomínio, né? Um cômodo, então um quarto. E aí, assim, a decisão que se tem até do Rio Grande do Sul é no sentido de que lá naquele condomínio foi proibido. Por quê? Porque lá os proprietários eles estavam utilizando de cômodos. Então, eles fizeram o apartamento dele, eles fizeram mais quartos e alugavam os quartos, Entendi. certo? E aí, assim, até o momento, o que tem se levado em consideração diante da decisão do STJ é no sentido de que tem que ser se aprovado ou proibido na convenção. Isso tem que estar delineado na convenção, certo? Até porque, assim, a lei do inquilinato, ela permite a alocação por curta temporada de até 90 dias, mas ela não diz qual é o mínimo. E aí o que a gente tem que levar em consideração, mais uma vez, é qual é a realidade do condomínio, o que aquele condomínio tem a necessidade. É você delimitar 3 dias, 10 dias, 5 dias, 30 dias, o que não pode é ultrapassar 90. Mas isso vai depender da realidade. E aí sempre vem aquela questão, mas e a segurança? Isso também é possível você ter um cuidado, seja pela tecnologia, seja também pelo próprio porteiro ali, porque o grande problema que eu vejo em alguns condomínios é justamente não se ter esse cuidado em relação ao cadastro de quem entra e quem sai do condomínio. E aí, se acontece um incidente, os órgãos de segurança, a primeira coisa que eles vão pedir é o quê? Me dá o cadastro, me dá as informações, quem entrou e saiu para iniciar uma investigação. Então, nessa questão não está pacificado, inclusive tem um caso que ainda está em julgamento, não se chegou ao denominador final, mas o que eu entendo não é simplesmente proibir ou permitir totalmente, tem que se analisar o caso concreto, a realidade daquele condomínio. E aí, assim, a diferença entre a questão da locação por curta temporada, que uma das plataformas é o Airbnb, em relação à hospedagem, é porque a hospedagem ela está voltada para a hotelaria. Então, tem toda uma situação de legislação que você precisa respeitar, municipal. E ali o foco é comercial, diferentemente de você num residencial, que não é um foco, é um morador, é um proprietário que ali quer utilizar de outra forma o apartamento dele no sentido de fazer uma locação. Então, ele não tem um hóspede, ele tem um inquilino. Só que é um inquilino que vai ficar menos tempo do que o contrato que normalmente a gente vê aí de 30 meses, 12 meses. Sim. Então, é esse o cuidado que tem que ter. Não é simplesmente vou proibir ou vou permitir. É primeiro conversar e ver qual é a necessidade dessa comunidade. E aí, sempre levando em consideração os 3 S. Sossego, saúde e segurança. Aí vocês podem me perguntar, mas e se eu tiver problema com esse inquilino? Vai se aplicar as normas do condomínio. Se ele descumpriu alguma normativa, vai ser penalizado. Mas é um inquilino que ficou pouco tempo. Quem responde pela propriedade? Sim. É o proprietário, é o condômino. Então, é ele que vai arcar com toda a responsabilidade. Perfeito, perfeito. Show de bola. E aí, a gente falando
das responsabilidades aí do síndico, né? A gente viu aí em 1 hora e 15 minutos de programa que tá dando agora, o quanto de responsabilidade esse cara tem, né? Eu falo esse cara que a gente fala síndico, né? No sentido masculino da palavra, mas a gente sabe síndicos e síndicas hoje que atuam e as síndicas hoje estão crescendo nesse mercado, né? Fizemos aí a semana passada um especial aí das mães condominiais, porque a mulherada realmente Sim. chegou chegando, né? E com certeza com muita competência. Mas as questões da responsabilidade civil e criminal, né? Em que casos aí, de todos esses casos que nós falamos hoje no nosso programa, em que casos desses de hoje que o síndico ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente pela sua gestão, né? É Se você tudo- for falar todos, É tudo fala culpa que do o síndico. o cara vai embora. Já, tem a figurinha, né? Já sei, é culpa Já do sei. síndico. Chama o síndico. O síndico, a responsabilidade, ele é o gestor do condomínio, então a responsabilidade dele está embarcada no condomínio inteiro, mas por má gestão, Perfeito. tá? A gente precisa separar algumas coisas, Reginaldo, que às vezes as pessoas falam, mas é culpa do síndico. Não é culpa do síndico. Às vezes é mau uso do próprio morador, como, por exemplo, subir no teto do parquinho. Se a criança cair de lá é culpa do síndico? Não é culpa do síndico. É mau uso. O teto do parquinho não foi feito para subir. Então, assim, mas é claro que nós vemos o caso clássico que aconteceu, que o parquinho rompeu, matou a Sim. criança e tal. Ali é Aí outra sim, coisa. aí é outra Falta coisa. de manutenção. Você está falando de falta de manutenção. Sim. Entendeu? Então, o síndico, eles precisam se respaldar no sentido de executar uma administração transparente e com competência naquilo que ele tem que executar. Plano de manutenção em dia, caixa transparente, compras feitas dentro do que a convenção determina. Se a convenção permite você gastar 3 salários mínimos, que você gaste os 3. Se o conselho aprova 10, você leve para o conselho poder aprovar. Então, assim, passou da alçada do conselho, convoca uma assembleia. E quando falo em dinheiro, eu falo com todos os cinco, até minha cabeça coça, porque às vezes o cara tem 5 salários mínimos para poder gastar de investimento, que hoje dá 6 mil e poucos reais por aí, quase 7 mil. 7.500. R$7.500. Aí o cara fala assim, nossa, então posso fazer um contrato de 21 mil, vou parcelar em 3 vezes. Não é assim. Não, meu amigo, pelo amor de Deus, seja transparente com a sua comunidade, seja transparente. Aí depois o síndico vai e é condenado judicialmente para repor aquela quantia toda. Sim. E aí fala assim, nossa, mas pelo amor de Deus, não, mas você fez algo errado, você precisa pagar por aquilo. Então, assim, responsabilidade do síndico aonde está? Está em tudo. Está em tudo. Se você quer ser síndico, você precisa primeiro botar isso na sua cabeça. Aonde está a minha responsabilidade? Em tudo. O que você tem que fazer para mitigar isso? Fazer todo um procedimento de manutenção, caixa transparente, administrar de forma competente e de forma correta. É o que os síndicos precisam fazer. Perfeito. E aí a gente volta lá no início do programa, que já está com 1 hora e tanto aí, do que você disse. A profissionalização do setor, que não é só nossa de advogado e especialista, são dos síndicos também. Já se o síndico morador vai continuar existindo? Vai, até porque nós temos vários moradores competentes para poder assumir a administração de um condomínio. Entendeu? Só que eles precisam entender que aquilo dali existe responsabilidade civil e criminal. Mas ela é mitigada quando você executa tudo de uma forma correta. O muro caiu. O muro caiu por quê? Nunca foi feito manutenção. O condomínio tem 20 anos, nunca cuidou de uma trinca daquele muro. Amigão, desculpa, a responsabilidade é sua sim. Porque se você tivesse feito a manutenção, tratado as trincas, corrigido o muro não tinha caído. Não ia cair. Entendeu? Nós fizemos todas as manutenções, infelizmente o condomínio está numa encosta, rolou uma pedra lá de cima, derrubou o muro. Ok, não é responsabilidade sua. Sofreu algo de terceiro, você está 100%. Então, assim, precisa observar
essas situações para poder mitigar essas responsabilidades que o síndico tem, que são todas dentro do condomínio. Ele é o gestor, não tem para onde correr, né? não tem para onde escapar. Se você quer escapar, não se candidate a síndico, não vira síndico. Exatamente. E eu vou muito além, verdade. no sentido de, para ele mitigar e para ele ter uma gestão eficiente, que tenha consciência de é necessário você ter profissionais especializados para te auxiliar. Por exemplo, como o Gerson disse, na questão do plano de manutenção, que tem uma engenharia especializada aqui para auxiliar, né? Que você tenha ali uma administradora ou uma contabilidade especializada, porque isso vai te auxiliar. Porque qual que é o grande X da questão? O síndico, ele atua de uma forma complexa, a gestão dele é complexa. E acaba que humanamente é impossível você aprender tudo. E também você tem que ter o cuidado para você não exercer ilegalmente a profissão. Então, esteja amparado, veja como um investimento para aquela coletividade e para você como profissional, como síndico, no sentido de ter uma gestão eficiente, é você ter profissionais ali qualificados para te auxiliar. Porque nesse exemplo do muro, se foi algo, fez a manutenção e mesmo assim o muro caiu, tá, a responsabilidade. O síndico fez a parte dele. Isso foi algum problema, força maior, ou houve uma falha da engenharia? Porque aí, se foi uma falha da engenharia, é o engenheiro que vai responder. Então, a partir do momento que o síndico, ele vê como um investimento, que ali vai trazer segurança para a comunidade, para ele como gestor, ele está muito bem amparado. É muito importante você ter a assessoria ali, não só jurídica, mas de engenharia, a parte contábil, administrativa, e tirar da mente, como você disse, a administradora é só boletos, ou o advogado é só cobrança, ou o engenheiro é só rampa. Não é só isso. É muito mais além. Caindo, né? Exatamente. Exatamente. E eu complemento meus dois colegas falando que a fiscalização do conselho, a fiscalização dos moradores é essencial para justamente não trazer o problema para que o síndico não venha a ser responsabilizado. É a prevenção de tudo. Exatamente. E essa fiscalização, ela vai muito além, né? Porque às vezes, o que acontece nas assembleias? Isso acontece muito. A gente vai lá, a administradora, prepara uma previsão orçamentária, tal, coloca tudo ali, as ordinárias, bonitinho. Sim. E aí o síndico, ele tira dinheiro daqui para fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquela previsão orçamentária, e aí falta dinheiro aqui, da previsão orçamentária, falta dinheiro, aí daqui a pouco tem a inadimplência, daqui a pouco vira um rombo, daqui a pouco está chamando uma assembleia para fazer rateio ou para aumentar o condomínio, porque simplesmente ele não soube usar ali a previsão, aí o conselho não fiscalizou, e aí fez aquele furdúncio todo. Pegando o gancho da Valê, só para concluir, morador que vai escutar esse podcast, que eu sei que vai, porque seu canal é fantástico, participe. Sim. Participe. O morador precisa participar. Não tem essa. Eu não gosto de assembleia de condomínio. É seu patrimônio. É seu patrimônio. Eu sempre, todos os amigos que eu encontro que falam, eu não participo e tal, não sei o quê, eu pergunto assim, você já leu a apólice do seguro do seu carro? Já. Quanto vale seu carro? 500 mil. Você já leu a apólice de seguro do seu apartamento? Nunca, nem quero saber. E do seu prédio? Muito menos, porque eu não participo. Migão. E fala com orgulho, né? Seu apartamento vale 5, 6 vezes mais do que seu carro, às vezes. E você não conhece a apólice do seguro, nem a apólice que você contratou, nem a do seu condomínio. Participa, fiscaliza, dê sugestões, seja uma pessoa sadia dentro do condomínio. Eu quero fazer oposição. Ok, é válida, mas uma oposição sadia, uma oposição propositiva, não é destrutiva, porque todo condômino que faz oposição destrutiva não está destruindo aquela administração que o síndico está fazendo, está destruindo o patrimônio dele, porque ele mora ali. Então, participa de forma sadia. Perfeito. Gente, gostaria de ficar aqui muito mais tempo, mas infelizmente estamos chegando aí ao final do nosso programa, né? Ao final desse bate-papo incrível. Abordamos tantos temas aqui importantes, né? Que com certeza vai contribuir muito para o nosso público. Tiramos várias dúvidas e a gente sabe, falamos aqui inclusive, né? Condomínio como não tem rotina,
E tem muito tema. As responsabilidades do síndico aí passam de 200, né? Sim. Responsabilidades civis e criminais. Nós falando isso aí, o síndico vai tudo amanhã renunciar. É por isso que né? eu falei, todas. Pronto, aí não dá para... Exatamente, todas. Né? Mas assim, é muita responsabilidade. O síndico, ele sabe que ele tem que estar bem amparado por profissionais de confiança, da confiança dele, e profissionais qualificados também. Então, um bom administrador, um bom advogado, um bom engenheiro, um bom consultor de segurança. Então, aí toda essa gama de profissionais que a gente vê aí no mercado para poder levar o melhor para o seu condômino. Né? Então, eu queria agradecer aqui a doutora Valesca Cabral, ao doutor Gerson Queiroz, a doutora Cirele Mônaco, por tudo isso que nós abordamos aqui hoje no Pod Síndico, que com certeza foi maravilhoso e vai agregar muito aí na carreira aí dos síndicos que estão nos assistindo. Queria que vocês deixassem aí os canais de comunicação, deixassem uma mensagem aí para o nosso público, para a gente estar fazendo aí as nossas considerações. Vamos começar por elas agora? Pelas damas. Né? Fiquem à vontade, Valesca. Bom, meu recado para os síndicos, para quem está assistindo, esperamos que tenhamos trazido essas questões de maneira mais acessível ao condomínio de vocês. Como o Dr. Gerson bem apontou, participem das assembleias, participem do condomínio, vocês têm direito, o condômino ele tem direito a verificar a documentação, mas também se atentem às regras do condomínio, se atentem àquela pessoa que você vai escolher para gerenciar o seu condomínio. É muito importante. Bom, a comunicação, né? Os canais de comunicação. Eu moro em Curitiba e o meu e-mail é valesca, né? cabral@uol.com.br. E ó, tem Instagram? Redes sociais, lá do escritório? O Instagram tem, mas agora eu não lembro. Mas tem o nosso da Calmo. Calmo, né? Da Calmo, tem o nosso da Calmo. Aí no final, não sei, o Dr. Gerson vai falar por último, aí ele fala da Calmo. Show de ali bola. O nosso canal do Cirele. Instagram. Bom, eu quero agradecer, né, ao síndico, aos moradores, às pessoas que trabalham em condomínio, os colaboradores que irão nos assistir. Muito obrigada. Espero ter contribuído e estou à disposição, o nosso escritório está à disposição de todos. Fiquem à vontade para entrar em contato através do @CireleMDS. Inclusive, nós temos um livro digital publicado de divulgação e à disposição gratuitamente. Chama Condomínios, Gestão e Convivência, sem juridiquês, são artigos do dia a dia para que vocês possam ter ali o mínimo de conhecimento de como agir nos condomínios, e estamos à disposição. A Calmo está aqui para contribuir, independente da unidade da federação, mas presencialmente no Espírito Santo, né, Curitiba, no Paraná, Vitória, Serra, no Espírito Santo, Brasília, Distrito Federal. E muito obrigada a todos e contem com a gente. E mais uma vez, Reginaldo, é um prazer estar aqui no Pod Síndico. Obrigado, viu? Doutor Gerson. Nome de jogador caro, hein? Jogador caro. Só tem uma diferença só entre eu e o Gerson. Atual, né? Porque, na verdade, o meu nome é do Gerson do passado. Antigo, é o Canhotinha. Meu pai botafoguense colocou meu nome de Gerson, mas tá ótimo porque agora eu tenho um craque. É isso aí. O Gerson, apesar de eu não ser flamenguista, ele é craque. O Gerson é um craque. Dizer para os síndicos, sejam responsáveis, sejam transparentes com a comunidade, façam o que está dentro da convenção, o que está dentro do regimento, o que está dentro da legislação. Não quer inventar roda, sabe? Eu falo com todos os síndicos, vamos ser transparentes. Eu acho que a transparência ganha muito. E, Cirele, para baixar nosso Nosso e-book é muito fácil, é só entrar lá no nosso WhatsApp, que é o 27 30 29 1995. Já vai ter uma opção lá de baixar o e-book. Gratuitamente. Já baixa o e-book lá. Nas redes sociais é Calma DV,
Gerson, calma, DV, que nome bacana. Você vê? Esse escritório de advocacia fica tudo calmo. Fica tudo tranquilo. Que é Cabral, da Valesca, Alves, Mônaco, advogados associados. Nós estamos à disposição dos síndicos no Brasil inteiro, presencialmente, igual a Ciriele falou, no Espírito Santo, no Paraná e no Distrito Federal. E online, a hora que quiser, o dia que quiser, 24 Show horas de por bola. dia, a gente vai indo. Obrigado, viu, Reginaldo, por nos receber aqui no Pod Síndico. Estivemos ontem juntos lá na Anacom e vamos em frente que já voltaremos aqui nessa bancada para isso falar aí. dos outros milhões de temas que faltaram. São pouquinhos, né? Não, e a gente se coloca à disposição. Se vocês quiserem entrar em contato para tirar dúvidas com a gente, entre em contato pelo canal. Isso, legal. E depois, qualquer coisa, vocês fazem aí uma divulgação aí desse e-book e Sim. fazem collab com a gente, com a Abrasconde, e aí Claro. os nossos seguidores lá vão ter acesso. Tá bom? Combinado. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, mais uma vez, gratidão. Somou muito aqui para o nosso público e agradecer a você que está aí nos assistindo, que esteve com a gente até agora, né? Não deixem de curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal e, claro, compartilhar todo esse conteúdo aí nos grupos de WhatsApp, com os amigos, nos grupos de WhatsApp do condomínio, nos grupos de WhatsApp dos outros síndicos que vocês participam também. E acho que a informação, ela tem que chegar, né, bem rápida aí, porque são informações relevantes do mercado aí que não para de crescer. Um grande abraço e nos vemos no próximo Pod Síndico. Até lá, pessoal.